Olá amores, tudo bem? Meu nome é Camila Florencio e no vídeo de hoje, como prometido, eu vou contar pra vocês como foi o processo de reagrupamento familiar aqui em Portugal. Roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu vou sugerir um outro vídeo pra vocês, que vocês assistam sobre como foi o meu processo pra tirar minha autorização de residência aqui pra Portugal. Ele vai ajudar muita coisa do que a gente vai conversar agora e, querendo ou não, é a primeira parte desse processo. Vou deixar aqui na descrição também aqui qual é o meu Instagram pra você me seguir lá e acompanhar o que eu tenho feito por aqui. E tem uma gata atrás dessa câmera. Deixa um like no vídeo da mamãe. O reagrupamento familiar, pra quem não sabe, é a forma de você trazer a sua família pra Portugal junto com você. E aqui a gente tá falando de quem vem com visto, quem já vem legalizado. Vou deixar aqui nos cards também um vídeo sobre vistos e todas as formas possíveis de morar legalmente aqui em Portugal. É possível fazer reagrupamento familiar para o cônjuge, filhos e crianças adotadas pelo casal. No meu caso, que como você sabe, eu sempre conto a minha experiência aqui, eu e o Thiago, nós não somos casados, o Thiago é meu companheiro e a gente tem uma união estável. A gente tem mais ou menos 4 anos, mais ou menos, essa união estável, que aqui em Portugal chama união de facto. Então sempre que eu falar união de facto nesse vídeo, é união estável, tá? E para união de facto, é possível fazer o reagrupamento para o parceiro que mantém em território nacional ou fora dele, com cidadão estrangeiro residente, uma união de facto devidamente comprovada nos termos da lei, e também filhos solteiros menores ou incapazes, incluindo os filhos adotados do parceiro de facto, desde que estes lhe estejam legalmente confiados. Então, no nosso caso, eu vim para Portugal com visto, o Thiago veio como turista normalmente, e aqui a gente ia fazer o processo de legalização dele. No vídeo sobre vistos, que eu já deixei aqui nos cards, vocês vão ver que existe uma categoria de reagrupamento familiar para ser feito no consulado no Brasil, mas não foi assim que a gente fez, eu não sei muito bem como funciona isso, então vou contar a nossa experiência. Chegamos em Portugal e a primeira coisa que a gente fez foi o agendamento no CEF. No meu caso, para autorização de residência como estudante, e no caso do Thiago, para reagrupamento familiar. A gente fez o nosso agendamento no mesmo dia, em horários seguidos, mas a gente não sabia se seria possível fazer o reagrupamento do Thiago ou não, porque a gente já tinha ouvido histórias de que o CEF só fazia o reagrupamento depois que o requerente, no caso eu, já tivesse o título de residência, ou pelo menos o número do título de residência. Mas como a gente já teve experiências aqui em Portugal, que todo mundo que mora aqui sabe disso, que depende da atendente, depende do dia, é meio confuso o rolê, a gente foi mesmo assim, levamos os documentos todo mundo e a atendente não quis fazer o reagrupamento do Thiago. Ok, o Thiago tinha um segundo agendamento que a gente já tinha feito por precaução para janeiro e voltamos em janeiro, porém o meu título de residência não tinha chegado ainda. Então a gente não sabia se o CEF já teria o meu número do título de residência no sistema deles, então fomos de novo da mesma forma. Chegando lá, o meu processo não estava finalizado ainda, ou seja, eu não tinha o meu número do título de residência. Porém, o atendente, já com uma informação diferente da primeira pessoa que nos atendeu da outra vez, disse que ele iria entrar com o processo do Thiago no sistema e ele iria ser iniciado automaticamente quando o meu título estivesse pronto. Ou seja, quando a minha autorização de residência tivesse deferida. Então o Thiago tirou foto, entregou os documentos, fez todo o processo, porém o processo dele só ia começar mesmo depois que o meu fosse finalizado e a minha autorização de residência fosse deferida. Eu vou deixar aqui no box de informações quais são os documentos necessários para fazer o reagrupado, no caso, para levar no dia do CEF, mas eu vou falar aqui também. Comprovativo do direito ao reagrupamento familiar por cidadão estrangeiro titular de autorização de residência, que no caso era o meu título de residência. Comprovativos devidamente autenticados dos vínculos familiares invocados. Nesse caso, a gente levou a nossa união estável apostilada. Eu já falei um pouquinho sobre apostilamento, que é uma autenticação que a gente faz no cartório no Brasil que tem reconhecimento fora do Brasil. Então, a gente levou o nosso documento de união estável autenticado. A nossa não é aquela que fica registrada no cartório mesmo. A nossa é aquela que foi feita só um documento autenticado mesmo, com assinatura de testemunha e teve validade da mesma forma. Passaporte, obviamente. Comprovativo de alojamento, que no nosso caso era o contrato de aluguel, que na época a gente já colocou no meu nome do Thiago para não ter problema. Comprovativo em que dispõe de meios de subsistência suficientes. Aqui eu tenho parênteses, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Autorização para consulta de registro criminal. No meu caso, eu já tinha apresentado essa autorização no Brasil e também meus antecedentes criminais, só que como o Thiago não tinha apresentado em lugar nenhum, ele precisava de mostrar aqui. Certificado de registro criminal, que é o caso dos antecedentes. Comprovativo de entrada legal em território nacional, que no nosso caso era a passagem e o próprio visto do passaporte. E aqui tem os outros casos, para filhos incapazes mesmo, que é acima de 18 anos, para filhos adotados.
E aqui no nosso caso, prova indiciária de união de fato, conforme previsto no artigo de uma lei específica, que eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conferirem toda essa documentação. Como eu disse, eu tinha uma ressalva sobre o meio de subsistência. Quando a gente chegou, a informação que a gente encontrou é que o meio de subsistência para reagrupar uma pessoa era a apresentação de um extrato com o valor de um salário e meio, ou seja, mais ou menos 900 euros. Levamos esse extrato, seguiu o baile. Algum tempo depois, cerca de um mês, eu acho, que o processo do Thiago tinha iniciado, o CEF entrou em contato com a gente pedindo alguns documentos a mais. Esses que aí são ressalvas importantes para quem vai fazer o reagrupamento com união de fato. Um documento a mais era um meio de subsistência. O CEF não está aceitando mais apenas esse extrato, ele pede todos os meios de subsistência possíveis que comprovem que você tem como se manter no país. Eles disseram que tinha muito golpe de pessoas que faziam depósito, depois tiravam dinheiro, enfim, só para apresentar o extrato. Então a gente levou o contrato de prestação de serviço do trabalho do Thiago aqui, levamos as declarações que eu já tinha apresentado no meu quando eu fui solicitar o visto, levamos extrato aqui, extrato no Brasil. Então todo documento que a gente tinha que comprovava forma da gente se sustentar aqui, a gente levou. E além desses comprovantes de meio de subsistência, o CEF pediu também que a gente apresentasse certidão de nascimento minha e do Thiago. Não sei se vocês sabem, mas quem tem união estável não muda o estado civil, então a gente não tem certidão de casamento. Então eu poderia fazer esse documento de união estável com 30 pessoas. Então eu tinha que comprovar nós tínhamos que comprovar que nós éramos solteiros. Qual que é o problema da certidão de nascimento? Ela tem validade só de 6 meses. Já tinha passado 6 meses que a gente tinha chegado. O Thiago tinha uma certidão aqui, mas já tinha mais de 6 meses. Eu não tinha certidão nenhuma. E o consulado daqui não emite certidão de nascimento. Então a gente teve que pedir uma pessoa no Brasil, no caso minha mãe, obrigada mãe Caroline, minhas melhores despachantes desse Brasil, entre em contato com elas. Vou deixar o e-mail delas aqui. Mentira. Eu tive que pedir minha irmã pra solicitar certidão de nascimento, tanto minha quanto do Thiago, e mandarem pra gente. Então isso demorou um tempo a mais também, a gente avisou o CEF que a gente ia demorar esse tempinho. Eles deram cerca de 10 dias úteis pra gente mandar todos os documentos que faltavam, esses documentos que eu falei no caso. E a gente conseguiu mandar num SEDEX 10 muito louco lá, a gente conseguiu mandar e entregar os documentos dentro do prazo. Vim fazer um adendo com as informações que eu tinha deixado porque eu falei coisa errada. O CEF, na verdade, solicitou um documento emitido pelo consulado comprovando que eu e o Thiago éramos solteiros. Com as palavras do CEF, uma prova da união de facto constituída nos termos da lei, nomeadamente pela apresentação de comprovativos atualizados do Estado Civil, de ambos os elementos do casal. Documento atualizado emitido por representação diplomática no qual se faz referência ao Estado Civil. Ou seja, um documento que deveria ser emitido pelo consulado, porém o consulado precisava da nossa certidão de nascimento e o consulado não emite a certidão de nascimento. Então por isso que a gente teve que acionar nossos despachantes no Brasil para emitirem a nossa certidão e mandarem pra gente. Essa declaração é paga, mas infelizmente eu não lembro o valor. Eu acho que foi cerca de 5 euros, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui no box de informações um link com o valor de todos os serviços consulares prestados aqui no Porto. O CEF pediu ainda, além dessa declaração e dos meios de subsistência, uma declaração assinada por nós dois, que garantia que estávamos de acordo com a lei numa união estável, nas palavras do CEF. Declaração sobre compromisso de honra, atualizada e subscrita por ambos os elementos do casal, da qual deve constar menção expressa à duração da união de fato, bem como ao fato de nenhum dos elementos do casal se enquadrar nas leis de condições previstas no artigo blá blá blá, que também vou deixar aqui, relativa à proteção de união de fato e que se constituem como impedimentos ao reconhecimento da união de fato. Era uma declaração que a gente mesmo escreveu com nossas palavras, comprovando que a gente não tinha nenhum impedimento em relação à nossa união de fato, e nós dois assinando. E agora a gente continua com o vídeo. A partir daí começou a dar certo. O Thiago levou os documentos, ele falou com a pessoa que tinha mandado o e-mail pra gente solicitando, e o processo dele seguiu normalmente, e dentro de uns 2 meses, 1 mês, o título de residência dele chegou. Um porém sobre o título de residência do reagrupado. A validade dele é a mesma validade do meu. Então se o meu chegou em janeiro, com a validade a partir de janeiro, o dele chegou em março ou abril, com a validade também até janeiro de 2019. Então ele já perdeu 3 meses de validade aí quando o título dele chegou. O título dele vem com observação familiar, não de fato, com o número do artigo, e na parte de trás vem com observação que permite o exercício de atividade profissional. Então a pessoa que vem por reagrupamento, ela não tem nenhum impedimento para trabalhar, não precisa nem comunicar ao CEF, pode ter contrato de trabalho normalmente e seguir o baile. E é isso, essa foi a nossa experiência. Se você tem outras, deixa aqui no comentário pra gente compartilhar, porque, né, cada tipo de agrupamento pode ter uma peculiaridade que muita gente vai precisar dessa informação. Vamos compartilhar por aqui, gente, compartilhar informação pra ajudar todo mundo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, e a gente se fala mais em breve.
Beijinho, até o próximo vídeo.